Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início ao vídeo de hoje, já pedi desculpa, tô tendo que gravar aqui do lado de fora do hotel, né? Vai ter um pouquinho de barulho aqui, mas o importante é a notícia, o importante é a informação, e é isso que a gente vai fazer nessa manhã de segunda-feira aqui pra vocês. Então a gente vai falar bastante sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Após a derrota pro Fluminense nessa última rodada. Vamos também trazer novidades aí sobre o próximo jogo, né? O Vasco aí joga a vida amanhã contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, né? Valendo passagem de fase, então a gente vai explicar todo o cenário para vocês nesse momento. E também vamos trazer novidades sobre outros assuntos importantes, né? De mercado da bola principalmente, né? Temos informações aí sobre atacante brasileiro que joga no México, que pode estar pintando no Gigante da Colina, né? Um jogador de 25 anos aí, que vem se destacando muito no futebol mexicano. Vamos também trazer novidades sobre o atacante Brian Rodrigues, que segue no radar do Vasco, né? Segue sendo um jogador aí que pode estar pintando nessa próxima janela de transferências. E também vamos falar sobre outros assuntos, né? Referente à renovação de contrato de Léo Jardim e possíveis saídas. Dois jogadores aí que estão muito próximos de deixarem o Vasco agora no meio da temporada. Então, primeiramente, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Todo dia que tem vídeo, de manhã, de tarde, à noite, né? Geralmente a gente grava no escritório, né? Com tudo certinho, mas como eu falei, hoje a gente está na correria, viajando a trabalho, e o importante é trazer as informações para vocês aqui. Então, a gente vai sempre fazer, independente de local, de horário, aqui é compromisso com o vascaíno ficar bem informado. E, obviamente, quem puder compartilhar o vídeo, deixar o like, que é muito importante, a gente fica muito agradecido com a ajuda de todos vocês, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, né? O Vasco perdeu mais um jogo, mais um clássico aí nessa temporada de 2025 pro Fluminense, né? Por 2-1 na última rodada, e com a derrota o Vasco aí teve uma queda grande, né? Se aproximando mais uma vez da zona de rebaixamento. O Vasco caiu para 15ª colocação, né? Nesse momento aí, se aproximando demais ali do Z4 ali, dos últimos colocados, né? E, cara, se não ficar ligado, se não ficar atento aí a cada rodada que passa, a situação do Vasco vai se complicar ainda mais, né? Então tomara que a gente consiga um bom jogo aí nessa terça-feira pela Sul-Americana, volte com moral, volte com confiança aí para a próxima partida no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, a gente conseguir aí sucesso, né? Conseguir 3 pontos e conseguir aí mais uma vez se afastar da zona do rebaixamento. Mas falar um pouquinho agora sobre Copa Sul-Americana, né? O Vasco amanhã volta as atenções pro torneio sul-americano. Amanhã é jogo de vida ou morte, né? Amanhã o Vasco tem que vencer, se ainda tem ambição de passar para a próxima fase, né? Lembrando que o Vasco não tem condições de se classificar na primeira colocação, né? O Vasco, mesmo vencendo amanhã o Melgar, só consegue passar na segunda posição do grupo, né? O que faria com que o Vasco enfrentasse um time que vai vir da Libertadores da América, né? Que se classifique na terceira colocação da fase de grupos da Libertadores. Então, o Vasco amanhã, dependendo dessa vitória, né? Para poder passar de fase, em caso de empate ou derrota do Vasco, a gente tá fora do campeonato, né? Tá fora da Copa Sul-Americana. Lembrando que amanhã não teremos o Hugo Moura, tá suspenso, né? Foi expulso na última partida, mas temos a volta de Felipe Coutinho, né? E como o Vasco precisa da vitória, imagino eu que o Fernando Diniz vai colocar um time mais ofensivo, né? Um time jogando mais para frente, com mais liberdade ali no meio de campo, né? Com mais jogadores de criatividade e de velocidade, né? Arrisco a dizer que ele pode até trazer um time mais leve, né? Entrando ali com um volante a menos, talvez entrando com o Matheus Carvalho e o Tietê e o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira no meio de campo, e lá na frente o Ryan e o Pablo Verratti. Então agora é aguardar, né, torcer para que o Vasco faça uma boa partida. Como eu falei, é importante a vitória, mas mais do que isso, é importante jogar bem e trazer confiança e moral aí para a volta no Campeonato Brasileiro já no final de semana. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque tem muita coisa acontecendo nesse momento. Primeiro, trazer detalhes sobre possíveis saídas de atletas do Vasco, né? O Vasco aí está próximo de conseguir que 2 jogadores deixem o elenco. A situação do Jair, né, que vem causando um certo tumulto internamente dentro do clube, né? O Jair foi meio que afastado dos jogos do Campeonato Brasileiro, e parece que existem 5 clubes de Série A, né, do Campeonato Brasileiro que têm interesse na sua contratação. Fluminense é um deles, Atlético Mineiro pode voltar para o Galo, Grêmio tem também interesse ali na contratação do Jair, e o Bahia, né? Então times aí que vão disputar o Brasileirão até o final do ano, com toda certeza, alguns deles brigando por coisa grande, né? E o Vasco tentando, né, a saída do jogador, que tem um salário muito alto, né? Um salário que chega ali a quase R$1 milhão por mês, e o Vasco aí tentando ter essa redução salarial para poder reinvestir valores em outras contratações. Outro jogador que também está muito próximo de deixar o Vasco é o atacante Jean David, né? O Jean Davi, jogador que chegou ano passado ao Vasco,
não conseguiu se destacar, e o Vasco aí tem propostas de 2 clubes aí de fora, né? Um do Chile, que é o Colo-Colo, e também propostas de clube do México, né? Então o Vasco aí estudando qual vai ser a melhor solução, né? Lembrando que o jogador vem sendo pouquíssimo aproveitado, né? Praticamente não é relacionado para as partidas, e mesmo quando é relacionado, não vem tendo oportunidades ali de entrar no decorrer dos jogos, né? O Vasco contratou mais atletas para a mesma posição agora na última janela, então a tendência é realmente que o Jean Davi seja negociado agora no meio da temporada. Falar um pouquinho sobre a renovação de contrato de Léo Jardim, cara. A novela Léo Jardim segue, né? Prossegue. Infelizmente, o Vasco aí já fez 4 tentativas de renovação de contrato. As 4 tentativas foram frustradas, né? Infelizmente, parece que o empresário do Léo Jardim aí não entende que os valores oferecidos pelo Vasco hoje são aí suficientes, né? Para que o goleiro renove o contrato aí por mais 5 anos com o Gigante da Colina. E nesse momento, o que está sendo muito falado internamente é que realmente o Vasco deve negociar o jogador, né? Existem clubes europeus interessados na sua contratação, o clube do Porto de Portugal, o Torino da Itália, e parece que tem um clube francês também de olho no Léo Jardim. Então o Vasco aí provavelmente vai acabar negociando, né? Caso realmente o goleiro aí não aceite, né? Mais uma tentativa aí que pode ser a 5ª do Vasco nessa renovação de contrato. A tendência é que o Vasco acabe tendo que se desfazer do goleiro, né? Que é um pecado, é um grande goleiro, poderia fazer uma grande história no Vasco, né? Ser um dos pilares dessa renovação aí que a gente vai ter nos próximos anos, mas a gente também não pode forçar, né, um jogador a ficar no clube, né, tendo em vista que ele tem mercado para poder sair. Falar um pouquinho agora sobre contratações. Ontem à noite tivemos a informação que o Vasco aí estuda a possibilidade de repatriar um jogador brasileiro, né, um atacante brasileiro de 25 anos, cria da base do São Paulo, que hoje vem se destacando muito no futebol mexicano. Pois é, joga no Toluca do México, né? O Vasco então tem interesse em 2 jogadores que atuam no futebol mexicano. O Elinho, que é esse jogador brasileiro, né, que eu acabei de citar, 25 anos. Hoje o passe do Elinho está avaliado em 7 milhões de euros. E o Vasco estuda fazer uma proposta ao Toluca do México ali de empréstimo com opção de compra, né? Parece que o jogador tem interesse em retornar para o Brasil, né, em retornar para o futebol brasileiro, né? Parece que o atleta ali ele quer voltar aqui para o Brasil, para um grande clube, né? E essa possibilidade de voltar aqui para o Rio de Janeiro, para o Vasco aí, seria realmente algo interessante para a carreira do jogador. O outro, como vocês sabem, é o Brian Rodrigues, né? O Vasco segue conversando com a América do México, né? Esse contato já vem desde o começo do ano, né? O jogador ficou muito próximo de vestir a camisa do Vasco na primeira janela de transferências, acabou que a negociação ali atravancou um pouco, mas o Vasco segue negociando aí para que agora no meio do ano essa negociação possa ser concretizada. Lembrando que além do Vasco, outros 2 clubes brasileiros também entraram em conversas aí com os empresários do atacante Brian Rodrigues, que são o Palmeiras e o Corinthians, né? Obviamente dificulta a vida do Vasco, né? Tendo em vista, obviamente, que são 2 grandes clubes com possibilidade alta aí, né? De brigar por título, principalmente Palmeiras e, obviamente, clube aí como o Palmeiras, que é muito bem administrado, questão financeira, obviamente, pode ser um impacto muito grande aí para essa negociação acabar não sendo favorável para o Vasco aí nessa próxima janela de transferências. E tem também outros detalhes, né? O Vasco ainda busca a contratação de um novo executivo de futebol, né? A tendência é que essa semana a gente tenha esse anúncio sendo feito, né? 2 nomes despontam aí como favoritos, o nome do Felipe Ximenes e o nome do Mário André Mazuco, que já trabalhou no Vasco há 4 anos atrás, e o Vasco ainda tem que resolver a situação do transfer ban na FIFA, né? O Vasco hoje não pode inscrever novos jogadores, né? O Vasco foi punido pela FIFA por não ter pago ali as parcelas da compra do atacante Adson junto ao Nantes da França. Então isso ainda precisa ser resolvido aí nas próximas semanas para o Vasco aí ter a possibilidade de contratar novos jogadores. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar o like, se inscreva no canal aqui, todo dia tem conteúdo para vocês. Quem puder compartilha também para dar aquela moral aqui pra gente. Um abraço, tamo junto.